Olá, meus queridos estudantes, professor Sérgio Araújo aqui com a nossa segunda aula do curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Hoje nós vamos aprender a fazer continhas com aquelas setas que estudamos na aula passada, isso mesmo, vamos introduzir as operações com os vetores. Começando aqui com a adição de vetores, vamos aprender a somar dois vetores, tá certo? Então, vamos imaginar aqui que tenhamos dois vetores, o vetor U e o vetor V. Essas duas setinhas azuis aqui, certo? Vamos aprender como é que a gente soma elas. Então, para isso, eu vou considerar três pontos, A, B e C. De tal forma que o vetor AB dá exatamente o vetor U, tá certo? Ou seja, o ponto A ele vai ficar na origem do vetor U, ou seja, no ponto inicial do vetor U. E o ponto B ele vai ficar no ponto final do vetor U. Aí agora eu vou pegar o ponto C de tal forma que o vetor BC ele é igual ao vetor V. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou posicionando o vetor V aqui no ponto final do vetor U. Tá certo? Eu estou colocando o vetor V aonde o vetor U termina. Então, por definição, a soma dos vetores U e V vai ser o vetor AC, ou seja, a ligação do ponto inicial de U até o ponto final de V depois que ele foi posicionado aqui, ó. Ou seja, resumindo, você coloca um vetor aonde o outro termina e liga. Muito simples, né? Não achou simples? Tem um jeito mais simples ainda, você colocando os dois vetores posicionados no mesmo ponto, desde que eles não sejam paralelos, certo? Então, se o vetor U e o vetor V estão posicionados no mesmo ponto e eles não são paralelos, então a soma vai ser a diagonal do paralelogramo produzido por eles. Então, é só você desenhar um paralelogramo usando os dois vetores que estão posicionados no mesmo ponto e a soma vai ser a diagonal, também partindo do mesmo ponto. Lembrando que isso só funciona se os dois vetores são não paralelos e estão posicionados no mesmo ponto. Agora vamos definir a diferença entre dois vetores. Então, a diferença entre o vetor U e o vetor V, ou seja, U menos V é definido como sendo U mais o oposto de V. Lembrando que o vetor oposto é aquele vetor que mantém a mesma direção de V, o mesmo comprimento de V e o sentido contrário. Então, aqui nesse exemplozinho, a gente tem aqui desenhado o vetor U e o vetor V de azul. Então, para eu fazer U menos V, primeiro eu tenho que desenhar o vetor menos V. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter a mesma direção, o mesmo comprimento de V e vou trocar o sentido. Ó. Vetor menos V, esse vetor roxo aqui. Então, para eu fazer U menos V, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar U e menos V. Então, posso aplicar qualquer uma das duas técnicas que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui, eu fiz o paralelogramo ó, entre U e menos V. E aí, a diagonal é a soma entre U e menos V. Tá certo? Ou seja, esse vetor verde aqui é o vetor U menos V. Essas operações têm essas propriedades básicas aqui, pessoal. Ou seja, a soma é comutativa, tanto faz você fazer U mais V como V mais U. O paralelogramo vai ser o mesmo, né? Independente da ordem. Então, essa primeira propriedade aqui é bem evidente. Essa soma também é associativa, não importa a ordem com que você faz a soma, o resultado é o mesmo. Essa terceira propriedade aqui, ela diz que o vetor nulo ele funciona como elemento neutro para adição. E é exatamente por isso que a gente incluiu o ponto como sendo um vetor, né? Lembrando que o ponto ele não tinha nenhuma das características da nossa definição de vetor, né? O ponto ele nem tem direção, nem sentido, nem comprimento. Mesmo assim, a gente considerou ele um vetor e a razão é exatamente essa aqui, ó, porque segundo a forma como a gente definiu soma de vetores, o ponto funciona como um elemento neutro. Ok? Se eu pegar uma setinha e somo um ponto, eu coloco o ponto onde a setinha termina e a ligação vai ser a própria setinha. Ok? Isso aqui é o que significa U mais o vetor nulo dá o vetor U. Também, ó, como todo bom elemento neutro, se você pegar um vetor e somar o oposto dele, dá o vetor nulo, dá o elemento neutro. Vamos agora fazer um exemplo. Considere os vetores U e V abaixo desenhados, são esses aqui, ó.
A partir desses vetores aqui, eu quero que vocês desenhem o vetor menos U, menos V, U mais V, U menos V, V menos U e menos U menos V. Então dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, aqui é muito simples, né? Para desenhar o vetor U mais V, como a gente já aprendeu na aula de hoje, é só você montar o paralelogramo com os dois vetores e a soma dos dois vai ser o vetor U mais V. Para a gente desenhar o vetor U menos V, eu vou desenhar o vetor menos V, tá? Aqui, ó, mantém a mesma direção e o mesmo comprimento de V e troca o sentido. Agora, com o vetor U e o vetor menos V, para eu desenhar o vetor U menos V, é só somar esses dois, né? Então, faz a diagonal do paralelogramo produzido por eles. Agora, para eu fazer o vetor V menos U, então, primeiro eu desenho o vetor menos U, aí eu já tenho o vetor V e o vetor menos U. A soma dos dois, que é o vetor V menos U, é a diagonal do paralelogramo produzido pelos vetores V e menos U. Então, essa diagonal aqui, ó. Você pega esse paralelogramo aqui, determinado por V e menos U, e faz a diagonal, é V menos U. Por fim, o vetor menos U menos V, já temos aqui o vetor menos U e o vetor menos V. Então, é só fazer o paralelogramo e a diagonal é o vetor menos U menos V. Bem simples, né, pessoal? Agora vamos para a próxima operação, que é a de produto, mas não produto entre dois vetores. A gente vai definir aqui o produto entre um número e um vetor, tá certo? Primeiramente, a gente vai pegar um vetor U que não seja o vetor nulo e um número lambda que não seja um número real zero. Então, vamos definir o vetor lambda U, ou seja, um número vezes o vetor U. Ele vai ser um vetor, tá, pessoal? Esse produto aqui, ele resulta em um vetor. E como ele é um vetor, ele tem direção, sentido e comprimento. Aqui eu vou dizer qual é a direção, o sentido e o comprimento desse vetor. Primeiro dizer aqui quem é o comprimento desse vetor, certo? O comprimento do vetor lambda U é você pegar o comprimento do vetor U e multiplicar pelo número módulo de lambda. A direção do vetor lambda U vai ser a mesma direção do vetor U, ou seja, os dois vão ser paralelos. E por fim, o sentido do vetor lambda U é definido da seguinte forma. Se o lambda for positivo, então o vetor lambda U vai ter o mesmo sentido que o vetor U. E se o lambda for negativo, o vetor lambda U vai ter o sentido contrário do vetor U. Bem, essa definição aqui foi para o caso em que o vetor U não é o vetor nulo e o número real não é o número real zero. Se o número for zero ou se o vetor for o vetor nulo, então a gente vai definir o produto como sendo o vetor nulo. Tá certo? Mas que definição complicada, professor. Como é que funciona esse negócio aí? Vou explicar agora mesmo. Vamos imaginar aqui o vetor U, esse vetor preto, e vamos tentar desenhar o vetor 2U. Então, o vetor 2U ele vai ter a mesma direção que o vetor U, que é o que está dizendo esse item aqui da definição. O sentido vai ser o mesmo que o vetor U, porque o número 2 é positivo, tá certo? E o comprimento de 2U vai ser o quê? Vai ser módulo de 2 vezes módulo de U, ou seja, o módulo de 2 é 2 mesmo, né? Vai ser 2 vezes o comprimento de U, ou seja, o vetor 2U tem o dobro do comprimento de U. Então, com isso, a gente pode desenhar o vetor 2U como aquele vetor que tem a mesma direção de U, o mesmo sentido e 2 vezes o comprimento. É esse vetorzinho azul aqui, ó. Se eu quisesse desenhar o vetor menos meio U, a direção continua sendo a mesma. O sentido agora é o contrário, porque menos meio é um número negativo. E o comprimento, ó, você colocando menos meio aqui, o módulo de menos meio é meio mesmo. Então, fica meio comprimento de U. Ou seja, metade do comprimento de U. Então, o vetor menos meio U seria esse vermelho aqui, ó. Mesma direção de U, sentido contrário, porque meio é negativo, e a metade do comprimento. Então, esse é o produto entre um número e um vetor, pessoal. Vamos ver aqui alguma observação e algumas propriedades. Primeiro, segue imediatamente da definição que vale essa relação aqui, ó. Se o produto de um número com o vetor dá o vetor nulo, obrigatoriamente ou o número é zero ou o vetor é o vetor nulo. E temos essas propriedades aqui, ó.
Dados dois vetores, U e V, e dois números, A e B, se você tiver um número multiplicando uma soma de vetores, você pode distribuir aqui o número em relação à soma dos vetores, beleza? Da mesma forma, se você tiver uma soma de números multiplicando um vetor, também pode distribuir aqui. Essa outra propriedade é uma associatividade. Se você tiver um número multiplicando um produto de um número com um vetor, você pode associar esse produto e considerar aqui o produto dos números multiplicando o vetor. A quarta propriedade é que, evidentemente, o número 1 funciona como elemento neutro aqui. Número 1 vezes qualquer vetor dá o próprio vetor. Agora, uma propriedade geométrica, pessoal. Dois vetores vão ser paralelos se e somente se um vetor é múltiplo do outro. Olha que interessante, relaciona uma propriedade geométrica com uma algébrica, né? Essa propriedade é bastante útil para resolver vários exercícios. A sexta propriedade é uma fórmula que ajuda a gente a calcular o versor de um vetor não nulo. Então, se o vetor é o vetor diferente do vetor nulo, a gente calcula o versor dele usando essa fórmula aqui, ó, 1 sobre o comprimento vezes o vetor. Vamos agora a mais um exemplo. Consideremos agora os vetores U, V e W desenhados aqui, ó. Eu quero que vocês desenhem, a partir desse desenho, o vetor 2U menos 3V mais meio W. Ok? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. A ideia aqui, pessoal, é ir devagarzinho, né? Fazendo aqui parcela por parcela. Então, primeiro a gente desenha o vetor 2U. Tá certo? Como a gente viu ainda agora, eu vou só manter a mesma direção e o mesmo sentido, dobrar o comprimento para desenhar o vetor 2U. Depois eu vou desenhar o vetor menos 3V, que é só manter a mesma direção, trocar o sentido, né, porque menos 3 é negativo, e triplicar o comprimento. Então, o 2U fica esse vetor azul aqui, o dobro do comprimento de U, mesmo sentido, mesma direção. E o vetor menos 3V é esse vermelho aqui, ó, com sentido contrário, a mesma direção e 3 vezes o comprimento. Aí o vetor 2U menos 3V é a soma do azul com o vermelho. Tá certo? Como é que eu somo o azul com o vermelho? Você faz um paralelogramo a partir dos dois e a soma é a diagonal. Tá certo? Então, esse verde aqui é 2U menos 3V. Agora, vamos incluir essa parcela aqui, ó, meio W. Então, primeiro eu vou desenhar o meio W. Aqui é só pegar o W e com a metade do comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Esse vetorzinho laranja aqui. Aí, para fazer a soma total, né? 2U menos 3V com o meio W, eu vou somar aqui o meio W com o 2U menos 3V, ou seja, o laranja e o verde. Faço o paralelogramo a partir dos dois e a diagonal, que é o vetor roxo aqui, é o vetor total aqui, ó, 2U menos 3V mais meio W. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, o exercício 3 do nosso livro texto, ele diz o seguinte, ó, vamos considerar essa figura aqui, 1.29, e desenhar esses vetores aqui em cima dessa figura. Não vou fazer todos, mas vou fazer um bocado. Começando aqui com o item A, vamos desenhar o vetor OC mais CH. Então, o vetor OC é esse vetor vermelho aqui, e o vetor CH é esse vetor azul. Então, eu vou somar esses dois, né? Então, aqui veja que o vetor CH já está posicionado aonde o vetor OC termina. Então, para eu somar esses dois vetores, é só ligar, tá certo? A ligação dá esse vetor OH. Então, como a questão pediu para você posicionar os vetores no ponto A, a gente vai transferir esse vetor OH para o ponto A. Então, transferindo ele para o ponto A, ele fica aqui o vetor AE. Então, essa aqui é a solução do item A. No item B, ele pediu para a gente desenhar o vetor EH mais FG. Então, o vetor EH é esse vetor vermelho aqui. O vetor FG é esse vetor azul aqui. Então, como no final a gente quer que o vetor parta do ponto A, eu já vou posicionar esse vetor EH no ponto A. E vou também colocar o vetor FG aonde o vetor EH termina. Aí fica assim, ó. O vetor EH já está aqui partindo do ponto A. E o outro vetor eu já coloquei partindo de onde esse outro termina. Aí ficou assim.
Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar, né? Daqui até aqui. Então o vetor soma vai ser o vetor AC. Beleza, pessoal? Agora vamos para o item G. O item G está pedindo para a gente somar o vetor 1/2 de BC. O vetor BC parte de B e vai até o C. Mas como é 1/2, é a metade do comprimento. Então ele vai parar aqui no G. Tá certo? Então 1/2 de BC é o vetor BG. E vou somar com o vetor EH. Então vou posicionar o vetor BG aqui partindo do ponto A. Aí fica assim, ó. Então a soma desses dois vetores vai ser o quê? Ligar, né, pessoal? Dá esse vetor verde aqui, ó. Esse vetor verde é a soma de 1/2 de BC mais EH. Letra I, eu vou somar o vetor OG menos HO, tá certo? Então o vetor OG é esse vetor vermelho aqui. E o vetor menos HO é esse vetor azul aqui, ó. HO, ele sai de H e vai até o O. Só que como é menos, ele troca o sentido. Tá certo? Então fica aqui ao contrário. Então, menos HO é a mesma coisa que OH. Ok, pessoal? Então, esses dois vetores eles estão posicionados no mesmo ponto. Então, para eu somar eles, eu vou usar a regra do paralelogramo. Então, a soma dos dois vai ser a diagonal, que é esse vetor verde aqui. E posicionando ele no ponto A, fica assim, pessoal. Agora, o item J... a gente vai somar esses três vetores, o vetor AF, que é esse vetor vermelho, o vetor FO, que é o vetor azul, e o vetor AO, que é o vetor amarelo. Observem o seguinte, a soma do vetor vermelho com o vetor azul já dá o vetor amarelo. Então essa primeira parcela aqui, ó, o AF mais o FO, dá exatamente igual ao AO. Então esses dois pedacinhos aqui dá o AO, e depois eu vou somar com o AO de novo. Ou seja, o resultado desses três caras aqui vai ser 2 vezes AO. Né? Porque aqui primeiro tem o AO e depois eu somo com AO de novo. Então o resultado aqui é 2AO. Ou seja, eu vou duplicar o AO. Né? Manter a mesma direção e o sentido e duplicar o comprimento. O resultado aqui então é esse vetor verde, aqui o dobro de AO. Então é isso, pessoal. Vamos fazer agora mais alguns itens desse outro exercício aqui, o exercício 5. Ele pede para você desenhar o vetor U menos V em cada um desses casos aqui. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai resolver. Primeiro aqui o item A, né? Nosso objetivo é desenhar o vetor U menos V. Então, pessoal, a ideia aqui é desenhar o vetor menos V partindo aqui, ó, do ponto onde o vetor U termina, tá certo? Então, desenhando aqui o vetor menos V, partindo aqui de onde o vetor U termina, eu tenho isso. Eu vou somar o vetor U com o vetor menos V. É só ligar. Então, o vetor U menos V é esse aqui. Agora, vamos fazer o item C. Novamente, eu quero desenhar U menos V, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou colocar o vetor U aqui. Vou trocar o lugar dele e vou passar ele para cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse vetor V aqui, desenhar o vetor menos V partindo aqui de onde o U termina. Então, desenhei aqui o vetor menos V partindo de onde o U termina. E aí, U menos V é a soma do vetor U com o vetor V, ou seja, a ligação aqui, né? Esse vetor aqui verde. Mais um exercício. Os outros itens que eu não fiz, vocês tentam fazer, ok? Em cada uma dessas situações aqui, eu quero que você diga quem é o vetor x desenhado na figura. Então, aqui no item A, como é que a gente descobre que vetor x é esse aqui, ó, pessoal? É só vocês observarem a seguinte relação. Ó. O vetor x está posicionado onde o vetor v termina. O que é que isso significa? Ó, que v mais x dá a ligação, e a ligação é justamente o vetor u. Então, dessa figura aqui, você observa que v mais x dá igual ao vetor u. Então, sai isso aqui. E daqui, ó, você passa o v para esse lado da equação negativo, você acha que o x é o vetor u menos v. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer o item B. Então, esse aqui é bem parecido com o item anterior. Observem que o vetor v está posicionado onde o vetor x termina.
Então, quando eu somar x mais v, dá a ligação. Só que a ligação, pessoal, não é o vetor u não, né? Porque a ligação tem que sair daqui e vir para cá. Ou seja, tem que ter o sentido contrário de u. Então, x mais v vai dar igual a menos u. Aí você passa o v para o outro lado da equação e aí fica com x igual a menos u menos v. Só isso, bem fácil, né, pessoal? Então, agora, para encerrar, eu vou deixar aqui alguns exercícios propostos para vocês tentarem resolver antes de assistir à próxima aula, tá certo? Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó, também do nosso livro-texto. Vocês vão decidir se é verdadeira ou falsa cada uma dessas afirmações aqui. Depois, eu quero que vocês desenhem esses vetores aqui, ó, cada um desses itens, baseados nessa figura aqui. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa aula. Se você gostou da aula, dá o like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula, pessoal!